a gente continuando nessa série Desterrando Todo o Mal, hoje a gente vai esclarecer o que é a contaminação espiritual e como nós podemos nos proteger. Olha só que informação importante. Essa formação de hoje é para a gente aprender a não se contaminar espiritualmente. A gente precisa estar firme naquilo que o Senhor ensina, a gente precisa estar firme naquilo que o Senhor partilha conosco. Então, presta muita atenção nessa formação. Pega logo o seu caderno de anotação, pega logo o seu diário espiritual. As nossas irmãs aqui também já estão a postos para anotar todas as informações importantes, porque a cada dia, na nossa novena da Pompeia, na nossa live, você tem uma formação curtinha e intensa. É forte e é intensa para você aprender mais sobre a nossa fé, sobre aquilo que é importante para a sua salvação, para a proteção dos seus. Eu queria começar com uma passagem do livro do profeta Oséias. Anota aí o livro do profeta Oséias, capítulo 4, versículos de 5 a 6. Esse texto é muito importante para que a gente aprenda com a palavra de Deus como nos firmarmos na fé. Deixa eu pegar aqui na Sagrada Escritura, que eu anotei aqui essa passagem para que a gente não perca nada da Sagrada Escritura. Oséias 4, de 5 a 6. Ele fala, por quê? Ele fala para aquelas pessoas que não querem conhecer a palavra de Deus, que não querem se firmar na palavra de Deus. Olha o que ele diz: tu tropeçarás em pleno dia, assim como o profeta durante a noite. Eu te farei perecer, porque o meu povo se perde por falta de conhecimento. Que palavra forte do profeta, não é? O meu povo se perde por falta de conhecimento. Por teres rejeitado a instrução, te excluirei do meu sacerdócio. Já que esqueceste a lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. É uma palavra muito dura de nosso Senhor, que diz: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Então, a gente não pode ficar desconhecido da nossa fé. Nós gostamos muito de rezar, de fazer práticas de oração, mas a gente precisa estar firme naquilo que a igreja ensina. Estar firme na palavra de Deus, estar firme no ensinamento da palavra de Deus a cada dia. A gente tem, claro, a meditação diária da nossa irmã Maria Raquel, de uma riqueza impressionante com a palavra de Deus, mas em cada uma das nossas lives, a gente se firma na palavra de Deus. E hoje, o Senhor, por meio da palavra de Deus, nos exorta, é uma exortação direta. O meu povo se perde por falta de conhecimento. Então nós precisamos abrir os nossos olhos, e dizem que quando eu abro os olhos fica bem aberto, não é? Eu preciso abrir os meus olhos para ler a palavra de Deus, preciso abrir os meus olhos para entender. O meu povo se perde por falta de conhecimento. É uma dor no coração do próprio Senhor, porque o povo se perde por falta de conhecimento. Eu e você não podemos nos perder. Então a gente precisa conhecer e estar afirmado na palavra de Deus. Então hoje é o dia de esclarecimento, importantíssimo para a gente esclarecer as coisas importantes para não nos contaminarmos espiritualmente. A contaminação espiritual acontece quando a gente, de forma sem querer ou até querendo, entra no território do inimigo. A gente entra no território onde pode ter alguma coisa que contamina. Quando eu era criança, não lembro em que ano que aconteceu, lá em Goiânia, aconteceu um acidente radioativo com o Césio 147. Não sei se você, que é da minha idade ou mais velho do que eu, se lembra disso que aconteceu lá em Goiânia, não é? A gente que é de Brasília ouvia falar muito que é pertinho, não é? Então aconteceu esse acidente e lá na área onde aconteceu o acidente ficou radioativo. Então a gente tinha uma área lá onde não podia chegar perto para não se contaminar. E a gente está falando de radioatividade, de coisa física, né, que acontece na nossa realidade física. Mas usando essa comparação, há algumas realidades espirituais que existem e são verdadeiras. O catecismo diz isso, nosso creio mesmo, quando a gente reza aquele creio mais comprido, que se chama niceno constantinopolitano, a gente diz: creio nas coisas visíveis e invisíveis.
As coisas visíveis é aquilo que eu toco com a minha mão, que eu posso ver, não é? Eu estou vendo essa mesa, estou vendo aqui essa vela de Nossa Senhora de Pompeia, estão ao meu lado, eu vejo, eu toco. Mas há coisas que existem de fato e eu não vejo. Entre essas coisas que existem são os seres puramente espirituais, as criaturas angélicas, que são os santos anjos, e os demônios, que existem. A gente não pode negar a existência, que é uma verdade de fé. Então, a gente acredita e precisa saber que a gente não pode entrar no território do inimigo se não pode haver uma contaminação espiritual. E eu preparei o esclarecimento para três problemas espirituais que são os mais comuns que a gente encontra no nosso dia a dia de contaminação espiritual. O primeiro deles, que acontece em muitos lugares, é quando a pessoa vai receber um passe. O que é um passe? O passe é quando uma pessoa que se conecta com alguma entidade ou um suposto espírito que está aparecendo, e aquele passe faz, de alguma forma, uma conexão entre a pessoa que recebe o passe e aquela entidade ou aquele espírito. Mas a gente vai aprendendo, com o passar do tempo, que esse espírito tal que aparece por aí, pairando pelos ares, ou essa entidade, não é nada mais, nada menos que uma manifestação do inimigo, de um demônio. A gente sabe disso pelo ensinamento dos sacerdotes exorcistas. Não somente o padre Rufus, que nos ensinou tanto no tempo que ele esteve aqui, como recentemente os sacerdotes exorcistas que a gente vai convidando para participarem das nossas lives, para trazer informação, como por trás desses passes há uma contaminação espiritual, e eles fazem normalmente sobre a cabeça da pessoa, sobre o peito, sobre as pernas, sobre os braços, e essa contaminação espiritual é uma invocação da ação daquele que eles chamam de espírito ou de entidade para com a pessoa. Então a gente precisa ter atenção nesse ponto. Esse é o primeiro ponto, então, que a gente precisa ter cuidado, porque a pessoa que recebe esse passe está de alguma forma se associando a este espírito, a essa entidade. Então, há uma contaminação espiritual assim. Em segundo ponto, você anotou o primeiro, que são esses passes. Mas há um segundo ponto de contaminação espiritual que acontece quando se tem superstição a alguns amuletos. Como isso é comum aqui no nosso Brasil, não é? Usar um amuleto que se diz que atrai a sorte. Quantas casas onde se entra, ainda hoje se tem uma ferradura, porque diz que a ferradura traz sorte. Pessoas que usam amuletos como patuás aqui no peito, como pé de coelho, como figa. Eu até recolhi aqui várias coisas. Tem gente que usa dente de alho, tem gente que usa um saquinho com ervas, tem gente que usa um cristal, ou coloca uma pirâmide não sei aonde, ou usa isso ou usa aquilo. Essas superstições tiram, olha só como é importante, a palavra de Oséias: meu povo se perde por falta de conhecimento. Então, quando se usa uma superstição, tira-se Deus do centro e atribui a alguma coisa da natureza um poder que ela não tem. Atribui alguma coisa criada aqui, alguma coisa da natureza, um poder de mudar alguma coisa como se fosse uma mágica ou uma magia. Mas Deus, que é o Senhor do céu e da terra, Deus que é o Senhor de todas as coisas, você entende a diferença? Então, quando se coloca uma superstição, há uma contaminação espiritual, porque eu estou atribuindo poder e confiando, entre aspas, em alguma coisa que não tem poder nenhum. E o inimigo se usa disso para contaminar espiritualmente aquela pessoa. E há um terceiro ponto de contaminação espiritual, que também é muito comum no nosso Brasil, é quando se faz uma oferenda espiritual, ou como se chama em alguns lugares, se faz um despacho, ou se faz uma oferta, um trabalho espiritual. Quando se há um envolvimento com isso, há um envolvimento claro, porque aquele trabalho, aquele despacho foi oferecido a alguma entidade. Então, nessa hora, há uma contaminação espiritual, porque se toca, de alguma forma, no domínio do inimigo de Deus. Você entende como é importante a gente saber disso? Como é importante a gente estar atento ao que a igreja nos ensina, para que a gente possa nos proteger? Então, essa contaminação espiritual existe, claro que existe.
Quantas pessoas procuram orações, não é? A gente até tem experiência de ver algumas pessoas que procuraram auxílio em um tempo passado, não é? Procurando auxílio quando tinha algum sacerdote exorcista, quando a gente fazia algum evento aberto que tinha a presença de um sacerdote exorcista, pessoas que tinham caído em contaminação espiritual porque tocaram em algumas dessas três ou em outras realidades. Por exemplo, a juventude, que acaba escutando muitas músicas muito pesadas de rock, que são invocações ao inimigo de Deus, ou músicas ligadas a cantores da nova era, espiritualistas e tal, e acabam com contaminação espiritual. Pessoas que acabaram lendo revistas de cunho de esoterismo, de ocultismo. Então, se a gente for falar das várias coisas, acontece essa contaminação espiritual. E como agora me proteger? A gente tem que lembrar, em primeiro lugar, que a palavra de Romanos 8:31. Se você quiser anotar essa passagem, depois, quando a live for publicada, quando a gente terminar a live, você pode voltar, que essas duas passagens, de Oséias e de Romanos, vão estar escritas no comentário da live. Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se houve alguma contaminação espiritual, eu tenho que lembrar que Deus é maior. Quantas vezes a gente canta, não é? Essa canção, Deus é maior. Então, Deus tem poder para cortar toda e qualquer contaminação espiritual. E hoje, nós vamos rezar aquela oração tão eficaz da cruz do madeiro. Aquela oração que foi encontrada no túmulo de Jesus Cristo, uma oração que a gente fala sempre dela, que alcança muitas graças de libertação. Pega a cruz na sua mão, nós vamos rezar juntos essa oração da cruz do madeiro, que foi encontrada lá na sepultura de Cristo. É uma oração muito poderosa para proteção e para afastar a contaminação espiritual. Rezemos juntos. Ó bem-aventurada Virgem, não é essa, irmã, é a oração da cruz do madeiro. A irmã vai rezar, vai colocar junto conosco, que a gente vai rezar juntos, proclamando a proteção do Senhor. Quando estiver pronta, pode colocar, irmã, que a gente reza junto essa oração, que é oração eficaz. Deus Todo-Poderoso, que sofrestes a morte perante a madeira sagrada, por todos os nossos pecados, sede comigo. Santa Cruz de Jesus Cristo, sede a minha esperança. Santa Cruz de Jesus Cristo, derramai sobre mim todo o bem. Santa Cruz de Jesus Cristo, desviai de mim todo o mal. Santa Cruz de Jesus Cristo, fazei com que eu siga o caminho da salvação. Santa Cruz de Jesus Cristo, livrai-me dos acidentes corporais e temporais. Santa Cruz de Jesus Cristo, Rei, vos adoro para sempre. Santa Cruz de Jesus Cristo, fazei com que os espíritos malignos e invisíveis se afastem de mim. Conduzi-me com Jesus à vida eterna. Amém. Por todos os séculos dos séculos. Amém.